Bom dia, pessoal. Oi, acho que agora vai. Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos começar? Página 152. Confere para mim. Acho que a gente fez os exercícios de estudos de caso na semana passada. Então, hoje é uma aula de exercícios. De exercícios. A gente está encerrando na aula de hoje, gente, a primeira parte do estudo das soluções, que é a parte que basicamente a gente trabalha com a ideia de concentração, tá bem? Na sequência, então, essa semana a gente termina a parte um. Na semana que vem a gente fala sobre diluição e titulação, também ainda dentro do assunto de soluções, tá? Eu acabei não mandando para vocês esse final de semana, por esquecimento mesmo, o cronograma das próximas quintas-feiras à tarde, né? Pelo menos as que faltam até maio. Essa semana a gente não vai trabalhar monitoria, tá, gente? Já até me perguntaram agora na subida. Essa semana a gente vai tirar quinta-feira para uma aula extra de química também. Hoje à tarde, sem falta, eu mando para vocês esse cronograma, tá? Ah, vamos lá. Eu mandei já? Ah, é verdade. Já mandei, então tá, beleza. Então, essa quinta-feira é aula de reposição, de acerto de conteúdo. Acerto não, né? Para a gente evitar de ficar atrasado, tá? Vamos lá. Só exercício hoje, hein? Questão número um, página 152. Ahn, ele diz o seguinte: certo medicamento pediátrico comercializado na forma líquida apresenta a seguinte indicação. Se o medicamento é administrado na forma líquida, provavelmente ele se trata de uma solução. Ele vai dizer assim: crianças, dose pediátrica, 1 gota por quilograma, em intervalos de 6 horas a cada administração. Então, um, 1 gota de medicamento por quilograma de criança. Tá aí. Aí ele continua. Não exceda 4 administrações em doses fracionadas num período de 24 horas. Questão de 6 em 6 horas, né? Então são 4 administrações por dia. Supondo que cada ml, que equivale a 16 gotas, contém 200 miligramas de medicamento, então cada 1 ml, que equivale a 16 gotas, possui 200 miligramas de medicamento. O medicamento provavelmente deve ser o princípio ativo, né? De medicamento. Determine as seguintes grandezas. Item A. Qual é o volume máximo que uma criança de 20 quilogramas pode ingerir em cada administração? Qual é o volume máximo que cada criança de 20 quilos pode ingerir? Bom, vamos lá. Se a criança tem 20 quilos, ela vai ter que tomar quantas gotas do medicamento? 20. É 1 gota por quilo. Então, são 20 quilos. A criança vai tomar 20 gotas. Só que ele quer saber quantos mLs. Bem tranquilo, porque ó, cada ml do medicamento equivale a 16 gotas. Cada ml, 16 gotas. Então, se 1 ml equivale a 16 gotas, qual é o volume que equivale a 20 gotas? Pronto. O volume vai dar 20 sobre 16. Aí, 4 vezes 5, 4 vezes 4, 1,25. Confere aí. 1,25 ml. Tá aí. Isso na pergunta A. Pergunta B, a gente já imagina o que ele vai fazer, né? B.
Qual a massa máxima em miligramas que essa criança pode ingerir num período de 24 horas? Ela está ingerindo 1,25 ml do medicamento. Segundo as informações do frasco lá, cada ml equivale a 16 gotas, contém 200 miligramas do princípio ativo. Então, a gente abre uma outra regrinha de 3. Olha só. Pode abrir aqui mesmo, ó. Se em 1 ml de medicamento eu tenho 200 miligramas, pode deixar em miligramas, depois você passa para grama, né? Tá? Em 1,25, você vai ter uma massa N. Tudo bem? Dá 250? Oi. Ele quer ir. Não, então depois a gente multiplica por 4. Tá? Depois a gente multiplica por 4. Então, M igual a 250 miligramas de medicamento. Tudo bem? Essa massa que eu encontrei é a massa de medicamento que ela toma por dia, por vez. Só que ele quer ao longo de 24 horas. Quantas doses ele tem que tomar disso? Em 24 horas? 4. Se ele está tomando de 6 em 6 horas, ele vai tomar 4 doses. Então, o que eu faço com este número? Vezes 4. Se isso aqui é por dose, por dose, tá? Então, uma dose. Outra regrinha. 250 miligramas de medicamento. 4 doses, que equivale a um dia inteiro. Dá uma massa N. Então, alô? Perdão, gente. Desculpa. Dá 1.000 miligramas. 1.000 miligramas. Tá bom? Beleza? Tá aí a questão 1. 2. Tudo questão de regra de 3, gente. Vocês vão sair daqui hoje arrebentado de tanto fazer regra de 3. T2. Na 2 ele diz o seguinte. Considere 2 litros de uma solução aquosa de sulfato de sódio, cuja concentração em quantidade de matéria é 2 mols por litro. Então, eu tenho um volume de 2 litros, a concentração da solução é de 2 mols por litro, 2 mols por litro, tá? E aí ele quer que a gente calcule algumas coisas a partir dessa informação. No item A, ele pede para nós calcularmos o número de mols e a massa do soluto. Número de mols e a massa do soluto. Então vamos lá. Gente, se o cara fala para mim que a concentração... Oh, tá muito ruim isso aqui, gente. Se o cara fala para mim que a concentração da solução é 2 mols por litro, isso quer dizer que a cada litro eu tenho 2 mols de soluto. Então, bora. Abre a sua regra de 3. A cada 1 litro de solução, eu tenho 2 mols de soluto. Se eu quero preparar 2 litros de solução, a quantidade que eu quero preparar 2 litros, quantos mols eu preciso? Ele vai dar 4. Ele do soluto igual a 4 mols. Tá bem? Para achar massa, gente, eu preciso da fórmula. Ele fala para mim que o soluto é o sulfato de sódio. Fórmula do sulfato de sódio. Na2SO4. Sulfato de sódio. Na2SO4. Gente,
Se eu tenho 4 mols do soluto dentro do sistema ali, eu vou primeiro achar a massa molar e multiplicar por 4. Então, 4 mols, né? Então, bora achar a massa molar disso aqui. Massa molar do sódio, 23 vezes 2. Tudo bem? Muito frio aqui. Estela, tá muito frio aqui. Tá tudo bem? 23 vezes 2, tá? Mais 32 mais 64. Ó, gente, da onde eu tirei o 64? 16 vezes 4, tá? Do oxigênio. Aqui. Aqui vai dar 96 mais 46. 142. Se eu não tiver feito conta errada, 142 gramas por mol. Gramas mol. Isso para 1 mol. Como para preparar minha solução eu precisei de 4 mols, então o número de mols do soluto faz direto já, né? 4 vezes a massa molar de 142 gramas, tá? Dá 284, 568, eu acho. 568 G. Pronto, tá aí. Isso era o item A, que ele pediu 2 coisas. No item B, gente, esse item B ele tem uma coisa importante. Ele fala assim, ó, a pergunta dele. Calcule o número de íons, de número de mols de íons dissolvidos, considerando que o soluto se encontra 100% dissociado. O que acontece aqui, gente? O nosso soluto é um sal. E nós sabemos que compostos iônicos em água dissociam. Então, na verdade, quando eu ponho esse composto em água, ó, quando eu ponho esse composto em água, por ele ser um eletrólito, né, a gente está falando sobre isso na parte de inorgânica, por ele ser um eletrólito, ele vai dissociar. Isso significa que quando você põe o composto na água, esses íons se separam. E aí eu vou produzir para cada partícula de sal dissociada, para cada partícula de sal dissociada, eu vou produzir 2 íons sódio mais 1 íon sulfato. Gente, toda vez que eu preparo, ou que eu produzo, ou que eu estou trabalhando uma solução eletrolítica, isso vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? Quando eu colocar uma base na água, ela vai dissociar. Quando eu colocar um sal na água, ele vai ionizar. Então, o composto em si, ele vai quebrar, formando os íons. Tudo bem. Ele quer que eu calcule o número de mols de íons. Pergunta: quantos mols de soluto eu dissolvi para preparar minha solução? 4 mols. Porque eu queria preparar 2 litros de uma solução, 2 mol por litro. Então, eu coloquei 4 mols. Opa! Eu coloquei 4 mols desse cara. Agora, tenta imaginar o seguinte: todas essas partículas, todos esses 4 mols vão se quebrar. Ele fala que o soluto foi 100% dissociado, ou seja, todas as partículas do soluto quebraram. Se eu admitir que todos os 4 mols se quebraram, quantos sódios eu vou produzir lá dentro? 8. Por que 8 mols, né? 8 mols. Porque cada partícula dessa produz 2 sódios. Imagina uma coisa dessa, uma dessa daqui quebrando. Quando uma dessa quebra, 2 sódios. Quando 2 dessas quebram, 4 sódios. Quando 3 dessas quebram, 6 sódios. E assim vai. Então, 4 mols de sal vão gerar, vou escrever aqui, ó, originam 8 mols de cátions
que seria o sódio, e 4 mols de sulfato. Cada partícula de sal que dissociar vai liberar um sulfato. Então, eu vou produzir 4 mols de ânions sulfato. Tá? Beleza? Vocês assistiram o Bebê Rena? Nossa, cara, fiquei perturbado ontem. Nossa, que horror, velho. Puta, assiste. Não, eu não vou contar. Assiste. Só assiste, por favor. É perturbador. Meu Deus. Voltando. Então, ao todo, quantos mols de íons? Porque assim, se ele quiser separado, 8 e 4. Acabou. Agora, se ele quer número de mols de íons, 12 mols de íons. Junta tudo. De íons. Spoiler de propriedades coligativas. Cada partícula dessa se quebra em quanto na água? 3. Isso não é um comportamento padrão, tipo, todo eletrólito quebra em 3. Se, por exemplo, eu jogar NaCl na água, ele quebra em 2. Se eu jogar, vamos ver se vocês vão botar um monte de cabeça. Se eu jogar hidróxido de alumínio na água, ele quebra em quantas? 4. Por que 4? Um alumínio e 3 OH. Então é assim, todo eletrólito, quando colocado em água, vai dissociar, ponto. E todo eletrólito, quando dissocia, libera um número de íons. No caso do eletrólito que a gente está trabalhando, o número de íons que ele libera é 3. Então, aqui eu tenho, para cada uma partícula de sal, uma partícula de sal, ela se quebra em 3 íons. Tudo bem? Esse número 3, ele vai variar de eletrólito para eletrólito. Para alguns eletrólitos, esse número vai ser 2. Para alguns eletrólitos, esse número vai ser 4. Tudo bem? A gente vai dar um nome para esse número. Que a gente vai usar bastante na parte de propriedade coligativa. Ele vai se chamar fator de dissociação de Van 't Hoff. Escreve meio estranho, Van 't Hoff. Assim, ó. Fator de dissociação de Van 't Hoff. É o número de íons que o eletrólito quebra quando ele vai para a água. Então, eu vou dizer assim, o fator de Van 't Hoff do sulfato de sódio é 3. Tá? Esse número, por enquanto, ele não é tão importante. Na verdade, se você sabe isso, que cada partícula se quebra em 3, você consegue matar isso aqui, ó, rapidinho. Tá? Beleza? Quanto mais íons o eletrólito libera na água, maior vai ser esse valor. Tá? Isso depois vai ter uma consequência na sequência do assunto. Então já estou meio que dando um spoiler aí. Tá? Matamos então a questão. O item A, 4 mols, 588 gramas. E no outro, 12 mols de íons. Fechou. Questão 3. E é curtinho, dá para você assistir em um dia só. Perturbador, nossa. Questão 3. 3. O ibuprofeno é um fármaco. Aí ele deu a fórmula do ibuprofeno. É um fármaco bem conhecido e amplamente utilizado, pertencente à classe dos anti-inflamatórios não esteroidais. Cerca de 90% do ibuprofeno ministrado diariamente é excretado pela urina. Opa, então peraí. 90% vai para o xixi. Primeira informação. Sabendo que um paciente ingeriu 2.400 miligramas por dia, 2.400 miligramas em um dia, aqui,
Qual a concentração em mol por litro desse fármaco presente na urina de 24 horas de um paciente, cujo volume é de aproximadamente 2 litros? Então, o que ele quer saber é o seguinte: se o paciente eliminou 2 litros de urina, a urina vai ser a minha solução. O medicamento vai estar dissolvido ali dentro. 90% do medicamento que ele tomou vai para o xixi. E esse medicamento vai ficar dissolvido ali dentro. Ele quer que eu calcule a concentração do medicamento na urina. E ele quer isso em mol por litro. Então vamos lembrar, né? O que significa descobrir a concentração em mol por litro de alguma coisa? Significa descobrir quantos mols estão dissolvidos a cada 1 litro. Então, meu trabalho nesta questão é descobrir quanto tem em cada litro de urina do medicamento. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é tirar daqui os 90%. Gente, quanto é 10% desse número aqui, ó? De 2.400, 240. Então, 90% de 2.400 seria 2.400 menos 240, tá? 2.400 menos 240. Que dá 2.160 miligramas, tá? Você poderia fazer por uma regra de 3. Eu estou tentando agilizar, perder muito tempo não, tá? Tirei lá a quantidade que está dentro da urina. Isso está em 2 litros. Isto está dentro de 2 litros. Vamos descobrir quanto tem em cada 1 litro. Qual que é meu truque, na verdade? Ver se faz sentido. Se isso está em 2 litros, vamos descobrir quanto está em 1 litro e depois eu passo para mol o medicamento. Eu vou precisar transformar isso em mol. Então vai. Ó. A cada 2 litros de urina, eu tenho 260 miligramas. Essa conta é meio chata. 1 litro, não essa especificamente, mas a próxima, né? Ó, dá uma massa Mzinha. Aqui. 1080. 1080. 1080 miligramas por litro, né? Já posso até escrever por litro. Só que agora vem a parte chata, que é passar isso aqui para mol. Passar isso para mol. E aí eu vou precisar da massa molar. Então vamos lá. Massa molar do ibuprofeno. Qual que é a fórmula dele, gente? Fala para mim, por favor. C6. Vixe, C13. Misericórdia. H. O2. Então vamos lá. C13, velho. 13 vezes 12. Mais 18 hidrogênios. 18 vezes 1. Mais 2 oxigênios. 2 vezes 16. 12 vezes 12 dá 144, mais 12 dá 156. Acho que é isso. Mais 18, mais 32. Olha lá. 18 com 32 dá 50. 50 mais 156, 206 gramas por mol. Cada mol pesa 206 gramas. E o que eu vou fazer com este número? Eu tenho a concentração em miligramas por litro, mas ele quer em mol por litro. Então eu vou pegar isso aqui, ó, e passar para mol. Vou passar isso para mol. Então, mais um. 1080 G. 1080. Aí aqui, já vou colocar o 10 a menos 3, acho, viu? Ó, do miligrama, né? Espera aí, vou fazer o contrário. 206 corresponde a 1 mol.
1080, 10 a menos 3, perdão, vezes 10 a menos 3, aqui, ó. Isso aqui vai dar 1 mol, isso aqui vai dar N mols. Olha lá. Tats, que do, multiplica em cruz, 1080. Aqui eu vou, puta, eu vou dar uma arredondada monstro aqui, gente. Tomara que dê certo. Isso aqui dá um pouco mais que 5. 5? É, né? Porque, ó, se aqui fosse 1000 e aqui fosse 200, isso aqui daria 5. Então eu vou tentar procurar na alternativa e rezar, né? Para ter alguma coisa próximo de 5. Puta, tem, graças a Deus. 5,2. Então essa conta aqui, ó, deve dar aproximadamente 5,2, 10 a menos 3. 5,2, 10 a menos 3, o quê? Bom, né? Ou seja, isso é o que estava dentro de cada litro da urina, ó. Percebe que essas duas coisas são equivalentes, ó. A massa de 1080 miligramas corresponde a 5,2, 10 a menos 3 mols. Portanto, a concentração do medicamento é 5,2, 10 elevado a menos 3 mol por litro. Mol por litro. Você vê que as questõezinhas são bem trabalhosas, né? Envolvem assuntos de concentração. E essa é uma concentração. Essa é uma questão já de nível médio. Fácil para médio, vai. Então, foda. Temos piores. Questão 4. A 4 é uma questão mais de conceito. Deixa eu vir para cá. E essa série, ela é bem boa para tema de redação, né? Puta, foi muito foda. Eu fiquei muito chocado, cara. Você assistiu? Ah, meu, puta, peraí. É muito chocante. É muito chocante. Questão 4. Olha o tamanho do enunciado, gente. Essa daqui é uma questão para a gente falar um pouquinho sobre solubilidade. E um dos fatores que afeta a solubilidade. Não sei se vocês lembram na teoria, quando a gente deu esse assunto, acho que uma semana retrasada, eu falei que a gente tinha 3 fatores que, vamos dizer assim, governam a solubilidade. Um deles é a temperatura, o outro é a quantidade de solvente, e o terceiro fator tem a ver com polaridade das moléculas. A questão número 4 vai abordar a parte de polaridade. Então, ele diz o seguinte: a solubilidade é uma propriedade física muito importante do ponto de vista biológico. Veja, por exemplo, o caso das vitaminas. Elas são indispensáveis à dieta alimentar, pois atuam na regulação de muitos processos vitais. O consumo excessivo de vitamina C parece não prejudicar o organismo, pois qualquer excesso será eliminado pela urina, uma vez que ela é hidrossolúvel. O consumo excessivo de vitamina A, por outro lado, pode ser prejudicial, pois, sendo lipossolúvel, a vitamina A, sendo lipossolúvel, ela tende a ser, ela acaba sendo retida no organismo, principalmente no fígado, produzindo dores de cabeça e insônia. Então, ele fala da vitamina C, hidrossolúvel, vitamina A, lipossolúvel. E aí, na parte de trás, ele coloca as estruturas das vitaminas. Vitamina A, vitamina C. Então, gente, vamos lá. Antes da gente ler as alternativas, explica para mim como é que eu poderia justificar a hidrossolubilidade da vitamina C. Olha para a molécula de vitamina C, está aí no apostila, e diz para mim
O que que eu posso usar como argumento para justificar a solubilidade dela na água? As hidroxilas. A vitamina C é uma molécula de uma cadeia relativamente pequena, não é uma molécula tão grande, e ela tem 4 grupos hidroxila. Esses 4 grupos hidroxilas vão interagir com água por causa das pontes de hidrogênio. Então, eu imagino que a interação da vitamina C com a água é muito alta. Por outro lado, se você olhar para a vitamina A, ela até tem uma hidroxila e ela tem uma cadeia carbônica muito grande. E vamos lembrar das aulas de interações moleculares. Cadeias carbônicas são hidrofóbicas. Cadeias carbônicas não interagem com água. Se uma molécula é formada por uma cadeia carbônica muito grande, mesmo tendo uma hidroxila, a gente imagina que a interação com água seja prejudicada. Daí ele falar, então, que a vitamina A é lipossolúvel. Tá bem? Fala. Se tivesse um oxigênio sozinho, em qual delas? Se eu não tivesse as hidroxilas, mesmo assim aí ela não seria solúvel. Porque assim, não, não é qualquer oxigênio que faz a molécula ser polar. Por exemplo, você quer ver moléculas que têm oxigênio e não são solúveis tanto em água? Éter. O éter tem oxigênio, no entanto, a molécula é bem pouco solúvel em água. E éster também, viu? Éster também. O que a gente percebe? Então, essas substâncias aqui, elas são pouco polares. Vamos colocar desse jeito. Pouco polares. O que a gente percebe? Quando que o oxigênio vai dar polaridade para a molécula? Geralmente quando ele está na extremidade da cadeia, ligado com hidrogênio, por exemplo. Tá? Então, mesmo grupos ou funções orgânicas que têm oxigênio, são pouco polares. Tá? Bom, aí, dito isso, ele faz 3 afirmações. Frase 1. Devido à presença de uma cadeia carbônica relativamente longa, que apresenta caráter apolar acentuado, a vitamina A é praticamente insolúvel em água, apesar dela contar com um grupo hidroxila na sua estrutura. Perfeita. Frase 1 está certinha. Verdadeira. 2. A vitamina C é hidrossolúvel devido à presença de vários grupos hidroxila na sua estrutura química, que podem interagir com moléculas de água por meio de ligações de hidrogênio. Perfeita. Perfeito. 3, que é a que tem uma continha para a gente fazer. Se o coeficiente de solubilidade da vitamina C na água for de 330 gramas por litro a 25 graus Celsius e 1 atm, então, para lá. Se o coeficiente de solubilidade da vitamina C for 330 gramas por litro a 25 graus, uma solução de vitamina C de concentração 100 gramas por litro, 100 gramas por litro, nas mesmas condições de pressão e de temperatura, será supersaturada? De jeito nenhum, né? O limite é 330. Se a concentração é 100, ela está abaixo do limite. Está abaixo do limite. Se ela está abaixo do limite, é uma solução insaturada. Abaixo do coeficiente. Se ele está abaixo do coeficiente, eu tenho aqui uma solução insaturada. Insaturada. Tá aí. Tá bom? Então ficou falsa. A 3 é falsa. Tá aí. Tá bom? 1 e 2, alternativa C. Alternativa C.
Frio? Não? A partir das 5 começa uma sequência de questões bem esquisitas, tá? Boa parte dessas questões, das 5 para baixo, foram tiradas inclusive do Enem, tá? O Enem é uma boa fonte para pegar questão de solução foda. Quer questão foda de solução? Vai procurar a questão do Enem. Aqui a questão 5. Olha o que ele fala. A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como DL50, dose letal mediana. Aí ele vai explicar o que é a dose letal mediana. Tipo assim, gente, toda substância, todo medicamento, embora por mais inofensivo que ele seja, tipo uma dipirona, uma coisa do tipo, tem uma dose de toxicidade. Então, significa que se você ingerir uma quantidade X desse medicamento, você vai ter efeitos tóxicos. Na prática, como que os caras descobrem isso? Eles fazem teste com ratinho. Eles pegam uma quantidade X de ratinhos, de cobaias, e administram a dose. Se aquela dose que ele administrou naquela galera matar mais da metade dos ratinhos, ela é considerada letal. Então, eles vão fazendo testes. Então, uma vez que. E aí, o que é um medicamento muito tóxico? Né? Do ponto de vista de medicina, o que é uma substância considerada muito tóxica? É uma substância cuja dose letal é baixinha. Por exemplo, qual que é a dose letal de dipirona? Meio quilo. Então, tipo, para você morrer de dipirona, você teoricamente teria que comer 500 gramas de dipirona. Isso não é uma substância considerada muito tóxica. Uma substância é considerada tóxica quando a dose letal dela é tipo meio grama, 0,5 gramas, 0,4 gramas. Então ele vai falar isso, ó. Ele diz assim: a dose letal representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50% dos indivíduos e é normalmente medida utilizando-se ratos como cobaias. O índice é muito importante para os seres humanos, pois, ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar o nível tolerável de contaminação de alimentos para que possam ser consumidos na forma segura pelas pessoas. Tipo, dá para os bichos, espera eles morrer, né? Aquela coisa bem filha da puta. Aí ele dá um quadro que tem 3 substâncias com doses letais. O quadro apresenta 3 pesticidas e suas toxicidades. A unidade é miligrama por quilograma, que indica a massa da substância ingerida por massa de cobaia. Então, se vocês olharem ali na tabela, você tem 3 DLs, 50. Está escrito assim, miligrama por quilograma. Aqui. O primeiro medicamento, a primeira substância, tem uma dose letal de 70 miligramas por quilo. O que significa isso? Se a quantidade dessa substância dentro da cobaia for de 70 miligramas por quilo de cobaia, isso aqui é tóxico. Aí tem um outro aqui que é 1.000 por quilograma de cobaia. E o outro é 3.100. Então, tipo, o mais tóxico aqui, né, seria o primeiro. Ele tem uma dose letal menor e é mais tóxico. Quer dizer, você precisa ingerir menos para morrer. É isso. Aí ele começa a descrever o experimento que ele vai fazer, velho. Olha só a treta. 60 ratos, com massa de 200 gramas cada um deles, foram divididos em 3 grupos de 20. 3 amostras de ração, contaminadas cada uma delas com um dos pesticidas indicados no quadro, na concentração de 3 miligramas por grama de ração, foram administrados para cada grupo de cobaias. Cada rato consumiu 100 gramas de ração. Qual ou quais grupos terão mortalidade mínima? Então, o que ele fez? Ele pegou 3 grupos de ratinhos,
grupo A, grupo B, grupo C. Cada grupo com 20 ratinhos. 20 ratos, 20 ratos, 20 ratos. Aí o que ele fez? Ele deu ração contaminada para os ratinhos. Ratinho. Ele deu a ração contaminada da seguinte maneira. Ele deu, a ração tinha 3 miligramas por grama de ração. 3 miligramas por grama de ração. E cada ratinho do grupo comeu 100 gramas de ração pro rato. Tudo bem? 20 ratos comendo ração a 3 miligramas por grama contaminada, comendo 100 gramas de ração. Pergunta dele: quem vai morrer? Esse que vai morrer, pô. Quem atingiu qual desses grupos? Porque o que ele mostra, né? Ele fala assim: cada grupo foi administrado com um medicamento diferente, com uma substância diferente. Então a gente precisa ver quem atingiu a dose letal. Quem atingiu a dose letal. Bom, por onde a gente começa? Sugestões, vai. Já, esse é aquele que você já lê e fala, deixa para depois, né? Eu começaria tentando descobrir quantos miligramas de pesticida cada rato ingeriu. Ele fala o seguinte, ó. Um ratinho come 100 gramas de ração. E dentro de cada grama de ração tem 3 miligramas da substância. Então, olha só. Começaria assim. Se em 1 grama de ração contém 3 miligramas de substância, quando o ratinho ingerir 100 gramas, ele vai ingerir esta massa aqui. M vai dar 300 miligramas de substância. Tá, isso é o que o ratinho comeu. Isso é o que o ratinho comeu. Como que eu vou saber se essa quantidade matou o ratinho? A tabela está mostrando a quantidade de dose letal por quilograma de rato. Estranha essa frase, né? Por quilograma. Imagina um rato de 1 quilo, velho. Mas o rato não pesa 1 quilo. Ele pesa quanto? 200 gramas. Então, essa quantidade aqui, ó, teoricamente, ela está dentro do rato. Só que ela está dentro de quantos gramas de rato? 200. Então, olha o que eu vou escrever aqui, ó. 300 miligramas é a quantidade que eu tenho em 200 gramas de rato. Qual a quantidade que eu teria se o rato pesasse 1 quilo? Porque, gente, para você poder comparar com a tabela, para você poder comparar a quantidade que o rato ingeriu com a tabela, ela precisa estar em quilo, por quilo. Como o rato não pesa 1 quilo, a gente ajusta o valor. Tá bem? Beleza? Isso vai dar 5 vezes mais, não vai? Né? 5 vezes mais. Então, a massa seria de 1.500 miligramas por quilograma. Ok. Tudo bem? Sacaram a história? Então, assim, todos os ratos foram envenenados. E a quantidade que cada rato tinha no organismo de veneno era de 1.500 miligramas por quilo. Pronto. Agora eu vou na tabela e vejo para qual dos pesticidas aquele valor extrapola. Esse aqui já era, né? Ó. Já era. É, porque 70, velho. Comeu 1.500. Foi embora. Esse aqui também. O único que sobrou foi esse, ó.
Pronto. Sequelado, ele ficou meio zureta. Ficou meio zureta. Entenderam? Agora pega lá os dois primeiros medicamentos e procura na alternativa. O que é? Deixa eu ver. D, né? D. D de dado. É bem difícil essa questão. Você vê que não adianta decorar a fórmula, né? São questões que muito mais de interpretação, o que não quer dizer que elas sejam fáceis, né? Aí. Q6. Essa 6 aqui é de arrancar o cabelo. Questão famosa do Enem. Hum, pode, pode, também. Também. Você chegou aqui, ó, 300 miligramas em 200 de rato. Você pode pegar os coeficientes e dividir tudo por 5, tá? Você vai conseguir chegar no mesmo valor. A mesma conclusão, na verdade, né? Na questão 5, gente, a questão já é difícil até para entender o enunciado. Diz ele o seguinte: a hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com as suas raízes suspensas em um meio líquido, de onde elas retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração de íon nitrato para 0,009 mol por litro num tanque de 5.000 litros e, para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio de 90 gramas por litro. Olha só. Eita. Então, deixa eu tentar explicar como funciona isso. Imagina que o cara vai preparar um tanque para fazer hidroponia. Então, nesse tanque, ele vai colocar água e nutrientes. Ele vai usar isso para irrigar a hortinha dele. Dentro do tanque, ele vai colocar aqui nitrato. Nitrato, que é um nutriente das plantas. Só que ele quer que esse nitrato esteja no tanque na concentração de 0,009 mol por litro. Não pode estar nem mais concentrado que isso, nem menos concentrado que isso. Aí o que ele faz? Ele vai lá na loja de produtos para hidroponia e compra uma solução nutritiva. Uma solução nutritiva. O que tem nessa solução nutritiva? Nitrato. Só que, gente, nitrato não é um ânion. Um ânion, ele nunca existe sozinho dentro de uma substância. Então, se você precisa de nitrato, você não vai lá na loja e fala, me vê nitrato. Você me vê um nutriente que tenha nitrato. Ele vai te dar nitrato de sódio, nitrato de potássio. Ele vai te dar algum sal cujo ânion é o nitrato. Segundo ele fala no texto, a solução que ele comprou para fazer a coisa lá é de nitrato de cálcio numa concentração de 90 gramas por litro. Então, eu tenho uma solução com nitrato de cálcio para preparar o meu tanque. Então, o que eu vou fazer na prática? Eu vou pegar um pouco desta solução e jogar aqui dentro. As soluções que a gente compra normalmente nesses tipos de estabelecimentos, elas são soluções bem concentradas. Então, isso aqui deve ser uma solução bem concentrada. Eu vou colocar um pouquinho dela aqui. Um pouquinho dela aqui. Olha o que ele fala.
Dadas as massas molares, ele deu lá um monte de massa molar do nitrogênio, do oxigênio, do cálcio, taranã. Qual é o volume, qual é o valor mais próximo do volume da solução nutritiva em litros que o produtor deve adicionar ao tanque? Então, eu quero saber quantos litros de nutriente eu preciso colocar lá dentro para que a concentração de nitrato seja essa daqui. Ah, uma coisa importante, ele deu o volume do tanque. 5.000 litros. Tá aí. Bom, tem vários jeitos da gente começar o problema, tá? Eu vou tentar começar o problema descobrindo quanto de nitrato tem que ter aqui dentro. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Ele falou para mim, cada litro dessa água, cada litro tem que ter 0,09 mol. Então eu vou começar abrindo uma regra de 3, assim, ó. A cada 1 litro de água do tanque, precisa ter lá dentro 9 vezes 10 a menos 3 mols de nitrato. Mols. Quantos mols de nitrato eu preciso ter no tanque? Sabendo que ele tem 5.000 litros. Sabendo que ele tem 5.000 litros. Ali. Essa conta vai dar N de nitrato igual a 5/10 a terceira multiplicado por 9 vezes 10 a menos 3. 5/10 a terceira vezes 9/10 a menos 3. Ó, as potências vão cancelar, né? Porque vai dar 10 a terceira com 10 a menos 3 vai dar 0. 10 a 0, que dá 1. Então vai dar 45 mols de nitrato. Pronto. Então, uma coisa eu tenho certeza, gente. Eu não sei quantos litros eu tenho que despejar aqui dentro. Mas eu sei que a quantidade de solução nutritiva que eu coloco aqui dentro tem que me fornecer 45 mols de nitrato. Beleza? Só que o nitrato não vem sozinho. Ele vem na forma de um sal. Que sal é esse? Opa. Tudo bem? Então veja, eu achei que eu tenho que colocar no tanque 45 mol de nitrato. Só que o nitrato não vem sozinho. Ele vem na forma de nitrato de cálcio. Para que eu coloque 45 mols de nitrato dentro do tanque, quantos mols disso aqui eu tenho que adicionar? Conseguem fazer essa conta de cabeça? Vamos fazer aqui, ó. Quantos mols de sal? Quantos mols de sal contém 45 mols de nitrato? NO3. Vamos tentar responder essa pergunta. Olha para a fórmula do sal. CaNO3,2. Se você olhar para a fórmula do sal, você vai perceber o seguinte. Cada 1 mol do sal contém quantos nitratinhos? 2. Ah, professor, mas como que você sabe que são 2? Por causa da fórmula. Vocês perceberam a filha da putagem da questão? O cara nem deu a fórmula. Ele só fala, é nitrato de cálcio. Então o aluno teria que saber essa fórmula. Tá? 1 mol de sal tem 2 mols de nitrato. Quantos mols de sal eu preciso colocar lá dentro se eu quiser que tenha 45 mols de nitrato? 22,5, né? O número de mols de sal. 22,5 mols.
Aqui. Tá aí. Então vamos recapitular o que eu fiz primeiro. Primeiro, eu sabendo como que era a concentração de nitrato no tanque, eu tratei de descobrir quantos mols de nitrato tem que estar lá dentro. 45 mols. Depois eu descobri que, para eu ter 45 mols de nitrato dentro da água, eu precisei jogar dentro do tanque 22,5 mols de sal. Eu sei que cada litro do nutriente me dá 90 gramas de sal. Então, aqui, a partir desse ponto, eu tenho dois caminhos. Os dois são chatos. Ou eu passo isso para grama, ou eu passo isso aqui para mol. Tanto faz. Ou eu passo isso para mol, ou eu passo. Porque agora eu vou comparar o volume. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu vou ter que parar e fazer a massa molar dessa porcaria. Vamos colocar aqui a massa molar do sal. Oi? Quem me chamou? Não? Tô viajando. Ó, vamos lá. Massa molar desse sal pentelho. O cálcio pesa 40 gramas. Mas são dois nitratos, tá vendo? Então são dois nitrogênios e 6 Os. Então, ó, 40, que é a massa do cálcio, mais duas vezes a massa do nitrogênio, que é 28, né? Vai dar 14 vezes 2, dá 28, mais 6 vezes oxigênios. O oxigênio pesa 16. 16 vezes 6 dá 96. É, né? 96. Pronto. Olha o trabalho da questão. 28 mais 96 dá 124. 124 mais 40. 164 gramas por mol. Pronto. Agora eu vou fazer uma das duas opções. Ou eu pego isso e passo para grama, para mol, perdão, ou eu pego isso e passo para grama. Eu acho que eu vou fazer o primeiro. Eu vou passar isso aqui para mol, tá, gente? Ó, vamos ver o que que dá. Eu vou passar isso aqui para mol. Então vai. 1 mol de sal pesa 142 gramas. Quantos mols de sal? É 164. Que louco. Quantos mols de sal contém 90? Tá? Número de mols do sal vai dar 90 sobre 64. 164, perdão. Então, se fosse 180, daria 0,5. Peraí. Tô falando do Eloy aqui. Nossa, o Eloy é acordado essa hora. 90. O que será que aconteceu, hein? Hã? O Eloy? Se deixar, minha filha. Se deixar, ele não acorda. Aqui, dá 0,54. Olha que maldição. Bom, fechou? Tudo isso para descobrir que a concentração do nutriente dentro do frasco, ele diz que é 90 gramas por litro, né? Mano, 90 gramas equivale a isso aqui de mol. Então, a concentração do nutriente em mol por litro é 0,54 mol a cada litro. Ou seja, cada 1 litro que eu despejo dentro do tanque, eu estou despejando 0,54 mols de sal. Vou repetir o que eu estou falando. Toda essa conta maluca aqui, ó, foi para descobrir que cada vez que você despejar aqui 1 litro dentro do tanque,
Isso vai corresponder a 0,54 mols de sal. Quantos mols de sal eu quero que tenha dentro do tanque? Ah, quantos mols de sal eu quero que tenha dentro do tanque? 2,5. Então agora eu faço a última regra de 3. Meu Deus. Ó, última. Cada 1 litro de solução nutritiva contém 0,54 mols de sal. Quantos litros eu tenho que colocar lá dentro se eu quiser que tenha 22,5? Tudo bem? Isso vai dar V igual a 22,5 sobre 0,54. Vai dar uns 40 e pouco. Vamos ver como é que estão as respostas aqui. Ó, vou ter que fazer, porque tem 41 e 45. Acho que vai dar 45. Vai dar meio quebradinho, né? Além de tudo, vai dar meio quebradinho. 22,5 dividido por 0,54. Ah, não deu 41. Olha só. Aproximadamente 41 litros. Olha que maldição. Tá? Difícil, né? Essa daí é bem foda. Hã? Você achou? É? Ah, é verdade. Talvez ficasse um pouco mais rápido. É. Passar para grama, né? Verdade. Verdade. Acho que ficaria mais rápido. Próximo. 7. 7. A 7 é mais tranquilinha. A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam a sua concentração em até 30 miligramas por quilo para solos agrícolas e 0,14 miligramas por litro para água subterrânea. Pelo que eu entendi, o que ele está falando é o seguinte: a concentração de naftaleno não pode ultrapassar certos limites. No caso do solo, 30 miligramas por quilo. Isso na terra. E no caso das águas, 0,14 por litro. Miligramas por litro. Ah, então, meio que são concentrações limites. Tá? Aí ele continua. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de meio quilo de solo e de 100 ml de areia. De areia não, de água. Então, essas quantidades que vocês estão vendo na tabela, solo 1, solo 2, água 1, água 2, água 3, são as quantidades que tem de naftaleno dentro desses lugares. No caso do solo, as quantidades estão para meio quilo, né? Na tabela. Isso na tabela. E no caso das águas, a quantidade está para 100 ml.
que é 0,1 litro, tá? Vamos colocar aqui solo 1, solo 2, depois tem água 1, água 2, água 3. E aí a pergunta você imagina o que é, né? Quem está contaminado? Porque ele não fala desse jeito, né? Ó, ele fala assim, é, qual é o ambiente que precisa de biorremediação? A biorremediação é o que se faz quando o ambiente está contaminado, tá? Gente, por que que eu não posso pegar esses dados aqui, ó, direto e comparar com a tabela? Porque os dados da tabela, no caso do solo, estão para meio quilo, não estão? O dado que ele me deu de referência está por quilo, não está? A mesma coisa para a água. O dado de referência está por litro, mas a quantidade de água que ele usou nas amostras é 100. Então, o que que a gente poderia fazer? Corrigir os dados da tabela para ver qual deles excede o limite. Deu para entender o lance aqui? Como que eu vou corrigir os dados do solo, gente? Por exemplo, pega lá o solo 1. Solo 1. Quanto que tem de naftaleno no solo 1? 1 vezes 10 a menos 2. Não é? 1 vezes 10 a menos 2. Mas essa quantidade de 1 vezes 10 a menos 2 está para quanto de solo? Meio quilo. São os dados da tabela. Então, ó, isso aqui tá 1 vezes 10 a menos 2 gramas em meio quilo de terra. Para eu comparar esse dado com a referência, ele precisa estar por quilo. Então, o que que eu faço com esse valor para ele estar por quilo? Dobra. Se isso aqui está em meio quilo de solo, quanto vai estar em 1 quilo? Entenderam? Então, isso aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 2 gramas por quilograma. Está contaminado esse solo? Porque o que que eu tenho que fazer, na verdade, né? Eu corrijo o valor por quilo, né, de meio quilo para 1 quilo, e eu comparo esse valor com o valor de referência. Comparo. Comparo. E aí? Passa isso aqui para miligrama. Quanto dá isso aqui em miligrama? 20 miligramas? 20 vezes 10 a menos 3 gramas por quilo. Entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu peguei o valor da tabela, corrigi para 1 quilo e depois passei para miligrama. 20 miligramas, ó, 20 miligramas. Esse valor está abaixo do limite. Então, esse solo está ok. Ele não está necessitando de biorremediação. E aí eu vou fazendo isso com todos eles, até chegar no valor, no excedente, tá? Vamos para o solo 2. O solo 2, ele está com 2,10 a menos 2 gramas. 2,10 a menos 2 gramas por meio quilo. Para meio quilo. Para eu comparar com o dado de referência, tem que ser por quilo. Então, fica 4,10 a menos 2 gramas por quilo. Vê aí. Ou 40 miligramas. 40 miligramas. Ah, achamos, né? Achamos? Esse é o contaminado. Por quê? A quantidade dele é 40 miligramas por quilo. O valor de referência é 30. Então, esse é o contaminado. Tá bom? Ah, Danilo, e se não fosse nenhum dos dois solos? Teria que ser uma das 3 águas. Tudo bem? Como que eu faria para a água, gente? A gente já chegou na resposta, tá? A resposta é B. B? Solo 2, é. Agora, se eu precisasse trabalhar dessa mesma forma com a água, como que eu faria? Veja só. Por exemplo,
Pega lá o dado da linha 3. 7 vezes 10 a menos 6. 7 vezes 10 a menos 6 gramas em 100 ml, não é? O limite na água está por litro, não está? Está por litro. Ou seja, como que eu corrijo isso aqui para 1 litro, gente? Multiplica por quanto? Corrigir isso aqui para 1 litro. Multiplica por 10. Então, isso aqui ficaria 7 vezes 10 a menos 5 gramas por litro. Entendeu? Então, para corrigir a quantidade dentro da água, você multiplicaria por 10. Para corrigir a quantidade do solo, eu multipliquei por 2, por causa dessas diferenças de padronização dele. Tá? Beleza? E aí eu comparo esse valor com esse aqui. Comparo esse valor com esse aqui. Tá? Beleza? Só para a gente ver como é que eu faria com a água. Tá aí, então, a questão 7, alternativa B de bola. 8. Questão 8, gente. A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e por isso é utilizado como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma, numa concentração superior a 1 miligrama por litro. Então, concentração tem que ser superior a 1 miligrama por litro. Concentração tem que ser superior a 1 miligrama por litro. Deixa eu anotar aqui. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 miligramas por litro podem desencadear hemorragias. Então, a concentração não pode passar 4 miligramas por litro. Então, pelo que eu estou entendendo na questão, ele me deu um limite de, de aplicação do medicamento. Tipo, para o medicamento funcionar, ele tem que estar numa concentração acima disso e até isso. Tá? Continuando. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que apresenta ou que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Então, o volume do plasma, a parte líquida do sangue, equivale a 60% do volume de sangue da pessoa. Tá bom. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de uma solução aquosa. Então, o cara vai administrar uma solução de varfarina na pessoa. Essa solução tem concentração 3 miligramas por ml. Então, a concentração do medicamento é de 3 miligramas por ml. Então, imagina, por exemplo, que esse medicamento vem numa ampola. Está escrito lá, solução aquosa de varfarina. 3 miligramas por ml. Perdão, ml. Para pensar um pouquinho, gente, antes da gente terminar de ler a questão. Você vai administrar o medicamento dentro da pessoa. Quando o medicamento entrar na pessoa, ele vai se espalhar pelo organismo inteiro dela. E ele não pode atingir essa concentração acima dela, não é verdade? Então, você concorda que, dependendo do volume de medicamento que você administrar na pessoa, essa dose pode ou não ser atingida? E o que ele quer é basicamente isso. Ele fala assim, ó, qual é o máximo volume da solução de medicamento que pode ser administrado nesse indivíduo por via intravenosa, de maneira que não ocorram hemorragias. Não ocorram hemorragias.
Então, eu quero, na verdade, que a concentração do medicamento seja essa daqui, ó. Então, tipo, a pergunta é, para você atingir essa concentração dentro do paciente, quantos ml de medicamento no máximo você pode administrar nele? Tá? Gente, no medicamento, cada 3 miligramas vão ficar dissolvidas em 1 ml, não é? Só que na hora que esses 3 miligramas entrarem dentro da pessoa, eles vão estar dissolvidos aonde? No plasma, não é? Então, primeira coisa que eu tenho que descobrir, quantos litros de plasma tem o cara? Essa conta até que é fácil. Ele fala pra gente que o volume de sangue do cara é 5 litros, não é? 5 litros. Se o plasma corresponde a 60% deste volume, então é 0,6 vezes 5. 3 litros. 3 litros. Tudo bem? Tá. E agora? Sugestões. O que a gente precisa descobrir? Ó, diz ele que a concentração limite é 4 miligramas por litro do plasma. Então, o que que eu vou fazer? Ó, a cada 1 litro de plasma, tem que ter no máximo 4 miligramas de medicamento do princípio ativo. Se o plasma tem 3 litros, eu posso dissolver no máximo mg ali, para atingir os 4 miligramas por litro. Né? Essa massa vai dar 12 miligramas. 12 miligramas. De onde vem esses 12 miligramas? Do medicamento. Então, agora, o que que eu descobri? Para que eu consiga atingir a concentração limite, eu preciso colocar dentro do paciente 12 miligramas da varfarina. Só que essa varfarina, ela vem dissolvida na água. E aí eu faço a última regra de 3, então. Cada 1 ml de medicamento que eu administro vai ter 3 miligramas da tal da varfarina, que é o princípio ativo da varfarina. Qual vai ser o volume que eu preciso administrar para ter 12 miligramas? Pronto. 12 miligramas. Tá aí. 4 ml. Né? 12 4 vezes maior do que 3. Então o volume aqui é 4 ml. 4 ml. Tá aí. Alternativa D de dado. Questão número 9. Q9. Ô, gente, para eu fazer essa questão 9 com vocês, a gente precisa fazer um comentário breve sobre o processo de destilação. Então, eu gostaria, antes de a gente entrar na questão, falar um pouquinho sobre destilação fracionada, porque ele vai abordar essa questão aqui. Quando a gente faz uma destilação fracionada, bom, vamos lembrar, né? Na destilação fracionada, o que que eu tenho? Eu tenho uma mistura, geralmente de dois líquidos. Né? Um dos líquidos tem um ponto de ebulição bem baixo e o outro um ponto de ebulição mais alto. Aí eu pego aquela mistureba toda e aqueço. Quando eu aqueço, o vapor desprende, desprendendo o vapor, ele condensa
e cai, certo? Só que aí tem um pequeno detalhe que a gente precisa considerar. Vamos imaginar uma situação aqui, ó. Imagina que eu tenho uma situação onde eu tenho uma solução. Vou pegar aqui um exemplo, vai. Onde eu tenho 50% de etanol. Então, ó, só um detalhe. Isso que eu estou fazendo aqui não é o exercício. É uma coisa que você precisa perceber para poder entender o enunciado. Então, imagina que você tem uma solução e você tenha 50% de etanol e 50% de água. Meio a meio, tá? E aí vamos supor que eu gostaria de separar esse etanol dessa água. Então, eu vou destilar. Vou aquecer a solução, tá? Eu aquecendo a solução, eu espero que aconteça o quê aqui? A maioria das pessoas vai dizer assim, que o etanol evapore. E, de fato, eu gostaria que só o etanol evaporasse. No entanto, pessoal, quando você destila uma solução de dois líquidos, infelizmente, você não vai conseguir fazer só um líquido evaporar. Normalmente, quando acontecem destilações de substâncias como água e álcool, por exemplo, o que que acontece? Você faz a destilação e aí você vai ter duas frações. Uma fração que vai ser o destilado e outra fração que vai ser o resíduo. O destilado é o que é recolhido do outro lado do sistema. E o resíduo fica no balão. O que que a maioria das pessoas pensa? Que o destilado é feito só de álcool, porque o álcool é mais volátil, e o resíduo é feito só de água, porque a água é menos volátil. Qual é o erro conceitual deste tipo de pensamento? Para destilar, eu tenho que aquecer, não tenho? Quando eu aqueço uma mistura, os dois líquidos evaporam. Lembra que evaporação é um processo que acontece a qualquer temperatura. Então, quando eu aqueço, por exemplo, uma mistura de água e álcool a 60 graus, o álcool e a água estão evaporando. Só que esse vapor, que é feito de uma mistura de água e álcool, ele contém mais álcool do que água. Consegue entender isso? Por que que eu espero que no vapor tenha mais álcool do que a água? Porque o álcool é mais volátil. Então, o vapor que sai da destilação, gente, ele não é puro. Ele não é puro. Ele é uma mistura, só que contendo mais de um do que o outro. Então, por exemplo, imaginem que neste processo eu aqueci a mistura de tal maneira que o vapor destila e esse vapor, por exemplo, seja feito de 60% de etanol e 40% de água. Tá? O resíduo também não tem só água. Tem água mais etanol. Só que no resíduo, que é o que fica no balão, o que fica, vai ter mais água do que etanol. E o destilado vai ter mais etanol do que água. Esse processo ainda não terminou. O que que eu faço? Eu pego o resíduo e jogo fora. O resíduo não vale mais a pena destilar. Mas tem álcool no resíduo. Eu sei que tem álcool, mas já não vale mais a pena destilar. Tem menos álcool. Então eu pego esse resíduo e jogo. Jogo, por exemplo, numa usina de cana-de-açúcar, os caras não jogam fora isso aqui. Eles aproveitam para alguma coisa, dá para os porcos comer, enfim. Faz alguma coisa com isso aqui. Aí eu pego o destilado e faço o quê? Adivinha? Eu destilo de novo. Repito o procedimento. Quanto mais vezes eu fizer este processo, mais rico vai ficando em álcool e água aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar isso aqui, destilar de novo, vou obter um novo destilado e um novo resíduo. Vamos supor que esse destilado agora tenha 85% de etanol. Eu estou inventando esses números, tá? E 15% de água.
ok? O resíduo vai ter mais água do que... Joga fora, pega isso aqui e vai até o limite. Você vai repetindo esse processo até o limite. Até o limite. Agora, olha que bosta. Duas coisas são bostas. Primeiro, cada vez que você faz a destilação, uma parte da mistura você joga fora. Você tem uma perda aqui. Ok? E o volume que você vai obtendo é cada vez menor. Então, tipo, você vai, por exemplo, você vai partir de 100 litros de uma solução de etanol e água, você vai obter aqui 10 litros de álcool puro. O resto acaba sendo desperdiçado. Então, é importante que a gente tenha esta percepção de que, para você destilar uma mistura, você tem que ir fazendo repetidas vezes os processos. Né? As bebidas como, por exemplo, vodka, sobretudo vodka, né? As bebidas de álcool muito concentrado, elas fazem esse tipo de processo. Várias destilações. Para você chegar, por exemplo, num nível de álcool de uma bebida como uma cachaça, de uma vodka, de um saquê, você tem que repetir esse processo várias vezes. Tá? Deu para entender o lance? Tá? Agora vamos ler a questão. Se você não tem essa perspectiva, a questão ela fica muito confusa. Você olha para a questão e fala, não estou entendendo. Olha o que ele fala. O álcool hidratado, utilizado como combustível veicular, é obtido por meio da destilação fracionada de soluções geradas a partir da fermentação da biomassa, glicose, né? Cana-de-açúcar, enfim. Durante a destilação, olha o que ele fala, ó, durante a destilação, o teor de álcool na mistura é aumentado, fazendo vários processos, até o limite de 96% em massa. Então, eu só vou parar aqui quando eu tiver 96% de etanol. Você vai repetir o processo até chegar nesse limite. Continuando. Agora ele vai começar o problema. Considere que em uma usina de produção de etanol, 800 quilos de uma mistura de etanol-água com 20% de etanol. Então, agora vamos lá. Vou apagar essa rabisqueira, que não é importante. E eu vou começar o problema. Então, eu tenho uma mistura de etanol mais água. Diz que essa mistura pesa 800 quilos. Tá? Essa mistura... outra coisa, né, que ele fala. Tem 20% de etanol. Então, eu tenho 20% de álcool e 80% de água. Fechou? Continuando. Considere que, em uma usina de produção de etanol, 800 quilos de uma mistura contendo 20% de etanol em água, de etanol foram destilados, sendo obtido 100 quilos de etanol hidratado, 96%. Então, depois que eu fiz várias destilações, eu obtive um destilado contendo a mistura, né? Contendo etanol, 96%, e, obviamente, água, 4%, sendo que isso aqui pesa 100 quilos. 100 quilos. Tá? E, obviamente, pessoal, eu tenho o resíduo. Eu tenho resíduo. No meu resíduo vai ter etanol. Como eu disse para vocês. Não tem como você tirar todo o etanol. Não é um método perfeito. Tá? E a pergunta é justamente para o resíduo. Ele fala assim: a partir desses dados, é correto afirmar que a destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de etanol de quantos por cento? Quantos por cento tem de etanol no resíduo? Essa é a história. Bom, vamos fazer contas. Gente, no início, eu tinha 800 quilos de uma mistura etanol-água. E eu posso dizer que aqui dentro, vê se faz sentido. Como eu tenho 20% de etanol,
Eu posso dizer que dentro dos 800 quilos, eu tenho 160 quilogramas de etanol. São os 20%. E, consequentemente, 640 quilos de água. Ok? Aí, beleza. Peguei isso, destilei. No destilado, que é o que me importa, que é o que eu vou vender, digamos assim, né? No destilado, quanto eu tenho de etanol? Bom, são 96%, sendo que o meu destilado pesa 100 quilos. Então, eu vou ter 96 quilos de etanol e 4 quilos de água. Cara, olha que foda isso, né? Agora que a gente tem noção de como esse processo ele perde massa. Eu comecei com 160 quilos de álcool dentro da mistura inicial. E o que eu vou aproveitar economicamente falando é só 96. O resto vai embora. Por uma dificuldade de você destilar. Agora, peraí. Se eu comecei com 180 quilos, 160 quilos de etanol, perdão. 160 quilos de etanol. E lá no destilado só tinha 96, cadê o resto? Resíduo. O restante daquele álcool vai embora. Então vamos lá, faz a conta. 160 menos 96. Está no resíduo. Tá? A massa de etanol aqui vai dar 64 quilos de etanol. Tá bom? Esses 64 quilos de etanol estão dentro do resíduo, não é mesmo? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quanto pesa o resíduo? 700 quilos. Porque eu parti de uma mistura de 800 quilos. Se o destilado pesa 100, o restante foi embora. Então, o resíduo é 700 quilos. Por que que eu estou me preocupando com o resíduo, gente? Porque ele não quer saber a porcentagem de álcool no resíduo. Gente, isso aqui, ó, é 100%. É o 100% do resíduo. Dentro desses 700 quilos, eu tenho 64 quilos de etanol. Um pouco menos que 10%. Então, eu abro uma conta aqui, ó. 700 quilogramas correspondem a 100% do resíduo. Qual a porcentagem P para 64 quilos? Dá 9? 9,1. 9,1%. Tá aí. Fora que, olha as alternativas, cara. Tá? A gente vai entre 9 e 9,2. Né? Alternativa B de W. Difícil, né? Oi. Provavelmente sim. É que eu vou contar uma coisa para você, tá? Essa questão aqui é de lá para 2015, 16, tá? Eu nunca tinha visto uma questão dessa na minha vida. Ela é muito, muito diferente. Porque o que que acontece com a maioria dos alunos? O aluno vem para essa questão achando que na destilação fica álcool e vem água. E aí, qual é a surpresa do aluno quando o cara pergunta qual a porcentagem de etanol no resíduo? Então, por exemplo, tem muito aluno que bate o olho nessa questão e não consegue nem começar. Por quê? Porque é preciso que o aluno entre na questão com essa noção de que no resíduo tem etanol. Sempre, tá? Então, é uma questão muito particular. Eu nunca tinha visto nenhuma questão desse tipo antes de ter feito ela, tá? Bem nova, bem diferente. Embora tenha sido cobrada já faz um tempinho. Fechou? Vamos entrar na parte de diluição, gente? A gente tem alguns bons minutos ainda. Espera aí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui.